Então, como vocês já viram, já vou revelar agora, né? Nós vamos começar uma nova série esta noite, e é a série do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós temos 4 evangelhos, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante perceber que o autor Deus, né? O autor das Escrituras, o próprio Deus, junto com aqueles que escreveram, obviamente, Deus resolve registrar a sua história por meio de 4 diferentes perspectivas. Deus utiliza-se agora de Mateus para escrever o Evangelho segundo a sua perspectiva. Então, quando lemos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, apesar de termos a história tratar do mesmo personagem, temos perspectivas e objetivos distintos ao escrever e ao registrar o texto sagrado. Quando olhamos especificamente para Mateus, observamos que o foco que o evangelista nos dá é o foco em Jesus, mas em Jesus como Rei. E é por isso que nós queremos tratar durante esta próxima série de muitas mensagens no Evangelho de Mateus como o Evangelho do Rei. Então, todas as vezes e durante agora esses próximos cultos, onde nós vamos estudar e meditar no livro de Mateus, e nas suas próximas leituras, quando vocês começarem a ler o livro de Mateus, vocês podem ter em mente que o evangelista está aqui escrevendo um livro que trata o nosso Senhor Jesus como Rei. Aquele que viria para estabelecer o seu reino, aquele que viria para reinar, aquele que viria para governar todo o universo ou todas as coisas. Nós hoje vamos apenas ler um único versículo que fica em Mateus capítulo 1, verso 1. Mateus capítulo 1, verso 1. O texto diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua bondade sobre nossas vidas. Nós já reconhecemos esta noite, mais uma vez, como o Senhor é bom e como o Senhor tem operado e manifestado o teu poder sobre nossas vidas, apesar de nós. Nós te louvamos e queremos ainda continuar te louvando por meio da tua palavra. Então fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, molda as nossas vidas através do teu Espírito por meio da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O título, então, da nossa mensagem de hoje é: o Evangelho começa com um rei. Uma vez que o tema geral do Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei, eu não poderia começar de uma outra forma. Eu teria que começar, de fato, mostrando que o Evangelho começa com o Rei. Lembrando que Evangelho é uma palavra que, utilizada no passado, significa uma boa nova. Era um tipo, ou é um gênero literário específico, principalmente na época de Jesus. Era como se fosse um jornal daquela época. Imagine os jornaleiros no passado aqui, eles passando na nossa casa: olha o jornal, e jogando o jornal no seu quintal, no seu pátio, colocando as notícias ali na caixa de correios. Era mais ou menos como era anunciado a boa notícia, a boa nova que se aproximava. Então, na medida que essa boa notícia iria chegar na cidade, e essa boa notícia não está relacionada especificamente ou somente sobre Jesus. A boa nova, ou o evangelho, ou o evangélio, a palavra em grego, está relacionado com qualquer tipo de notícia que seria dada que agora seria nova. Uma nova notícia estava se aproximando
ela iria ser falada e as pessoas precisavam prestar atenção. Então, o Evangelho trata-se de um jornal daquela época, uma boa notícia, uma boa nova. E Mateus começa a sua boa nova com esse prólogo, né, com essa introdução, trazendo verdades importantes para a compreensão, principalmente dos seus ouvintes originais, dos seus leitores originais. Porque lembra, a Escritura ela não foi escrita originalmente para nós. Cada livro da Escritura, cada texto escrito tem um destinatário, tinha um grupo de pessoas, tinha uma igreja, tinha um povo. Especificamente, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é destinado e direcionado ao povo judeu. Então, as primeiras palavras que Mateus pronuncia ou registra aqui no seu Evangelho tem como objetivo chamar a atenção dos seus leitores. Tem como objetivo chamar a atenção daqueles que iriam ouvir a boa notícia. Eu gosto de pensar nesse prólogo como se fosse um trailer de um filme. Eu não sei se vocês gostam de filme como eu gosto de filme, mas uma coisa que me chama a atenção no filme é um bom trailer. E o trailer ele é programado para não te dizer todas as informações do filme, mas para te trazer informações importantes que chamem a atenção daquele que quer assistir, para que ele assim vá assistir o filme. Talvez num filme de super-herói, o trailer seria aquela passagem onde iria mostrar um herói dando um golpe no inimigo ou alguma coisa do tipo. E isso ia chamar a atenção de quem está assistindo, e isso ia gerar a curiosidade para assistir o filme. Mateus, ele está começando esse livro dele, esse evangelho, tentando chamar a atenção do povo judeu. O povo judeu estava aguardando um rei. O povo judeu estava ansioso para que o Messias prometido pudesse chegar para assim governar e assim libertar o povo da escravidão ou da situação de domínio que o povo vivia. Então, começar o livro da forma que Mateus começou tem um propósito. Ele quer chamar a atenção da sua boa nova que será proclamada. Afinal, ele está falando do quê? De uma boa notícia. Ele está gritando, olha pessoal, chegou a boa nova, chegou a boa notícia. Escutem, o que eu tenho para falar para vocês é sobre o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Essas 4 informações, elas são importantíssimas para a aceitação inicial do povo judeu. Sabe o que se assemelha? Mais uma coisa, e a gente está vivendo numa época que é isso que acontece. Na oratória, nós temos 5 minutos para prender a atenção do nosso público. Se depois dos 5 minutos eu não consigo prender a atenção, toda a palestra vai embora. É isso que dizem os livros de oratória. Mas no mundo da tecnologia, da informática, das redes sociais, você só tem 3 segundos. Se você não conquistar a atenção por 3 segundos, as pessoas não vão escutar mais você. Sabe o que Mateus está fazendo aqui? Usando o TikTok, né, do seu tempo. Ele está utilizando os seus 3 segundos ou os seus 5 minutos para chamar a atenção do povo que precisava ouvir sobre a boa nova que é Jesus, o Rei. E ele então inicia comunicando que o seu evangelho trata-se do Gênesis, trata-se do nascimento de Jesus, trata-se da origem de Jesus, da vida de Cristo. Mateus, ele resolve trazer uma boa nova, uma biografia de Jesus,
o Cristo. Ele se direciona especificamente aos judeus da sua época. Cada palavra registrada, escrita, precisa ser vista no contexto que Mateus escreveu para aquele povo, para que a gente possa compreender. Se a gente não faz isso, sabe o que acontece? Quando chegamos no versículo 2 desse livro, nós pulamos até o versículo 17. Porque o que tem no versículo 2 desse livro? A genealogia. E ninguém lê genealogia, não é verdade? Você vai para Abraão, gerou Isaac, não sei o quê. Ninguém lê genealogia, pula logo para o verso 17. Mas porque não compreende a importância desse registro aqui no Evangelho. Mateus, então, ele resolve registrar, ou ele resolve falar do livro que irá anunciar às pessoas sobre a descendência de Jesus, o Messias prometido, o Filho da aliança, aquele que irá herdar o trono de Davi e irá estabelecer o seu reino. Não qualquer reino, mas o reino que durará para sempre. Ele começa dizendo que o livro fala da genealogia, o registro da genealogia, ele fala do personagem de Jesus Cristo, ele designa a mais informações sobre quem é esse Jesus, o filho de Davi, o filho de Abraão. Logo, nesse primeiro versículo, nesse primeiro verso de Mateus, Mateus deixa claro de quem ele está tratando. Mateus está apresentando o personagem principal, não somente do seu livro, mas de toda a história. Jesus, o Cristo, o Rei dos Judeus, o nosso Salvador. A primeira, então, designação que nós vemos de Mateus, o primeiro título que é dado para Jesus é Jesus como Cristo. E veja a primeira parte do verso. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Geralmente nós lemos o nome de Jesus dessa forma, não é verdade? Jesus Cristo. E por causa disso, nós muitas vezes confundimos e achamos que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título que Jesus tem por ele ser quem ele é. Cristo é a palavra que é utilizada para o Messias, o ungido do Senhor, o Rei dos judeus. No Antigo Testamento, essa palavra é utilizada por dois motivos principais. O primeiro motivo, Cristo era utilizado como sacerdote. Os sacerdotes eram chamados de Cristos. E isso significa que eles eram aqueles que intercediam pelo povo. E é interessante, Jesus é aquele que intercede pelo seu povo. No Antigo Testamento, a palavra Cristo também é a mesma palavra para rei. E Jesus é exatamente aquele que veio para estabelecer o seu reino. Então, o que Mateus está querendo nos dizer? O que Mateus está querendo dizer para o povo judeu que está começando a ler esse evangelho? Mateus, ele está tentando conectar o povo a uma realidade importantíssima. Sabe qual é a realidade? A realidade do cumprimento da promessa a respeito do Messias. Vocês não têm noção o que é isso, né? Eu acho que não. Porque nós não vivemos numa monarquia. Nós nem compreendemos o que é um poder de um rei, de fato. A não ser que você assistiu Crônicas de Nárnia. E recentemente os meus filhos, eles têm entrado no mundo das Nárnias. Eu acho que tem um roupeiro lá na minha casa, e eles entram todo dia e encontram o Henry e a Zara. E eles estão assistindo Crônica de Nárnia, e a gente comprou um livro agora para poder ler com eles Crônica de Nárnia. E a gente acaba assistindo as milhares de vezes que eles assistem também. E se você assistiu Crônica de Nárnia, você vai entender o que é esperar por um rei. Na primeira vez que Lucy entra no roupeiro e ela encontra Nárnia
sobre neve, tudo branco, tudo muito frio, ela vai encontrar um amigo, Trômilus. E esse amigo, que é um personagem que é metade homem e metade cavalo, ele vai explicar que Nárnia, por mais de 100 anos, tem ficado sem o seu rei. E agora, quem domina aquela nação, aquele povo, aquele lugar, é uma feiticeira má, que não deixa nada ter vida. Tudo é branco, tudo é frio, não tem amor, não tem nada. E eles aguardam por um rei. Quando as crianças chegam no mundo de Nárnia, as crianças são como palavras da profecia de que se essas crianças, esses filhos de Adão e Eva chegassem naquela terra, então seria o momento que a promessa seria cumprida e dessa forma o rei voltaria e iria estabelecer para todos sempre o seu reinado. Quando as crianças chegam ali, Pedro, Edmundo, Lucy, Suzy, todos os animais, toda aquela nação de Nárnia, todos aqueles que estavam escondidos, com medo da feiticeira, encontram energia, força, vontade, coragem, para poder enfrentar o seu inimigo. O Aslan, por sua vez, o rei, o leão, que nas nossas histórias de criança é sempre representado como o rei da floresta, ele vem para representar exatamente o rei Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. O seu rugido o seu rugido é suficiente para fazer todas as coisas se calarem ou todas as coisas se submeterem a ele. No Crônica de Nárnia 2, o príncipe de Cáspian, tem um ratinho que ele perde a cauda na luta. Não é um ratinho, tem um amigo da Lucy, que é um duende, que eu esqueci o nome, que ele não o Aslan tinha sumido por um tempo, e ele não acreditava mais no Aslan, no rei. E aí no final do filme, a Lucy chama ele vai até Aslan, e o Aslan faz só assim, uou! Dá um rugido. E naquele momento, sabe o que acontece? Ele crê. Aslan de fato existe. O rei de fato voltou. E o seu reinado está estabelecido. Quando Mateus está falando para o rei, ou melhor, quando Mateus está falando para os judeus que o seu evangelho trata-se da genealogia de Jesus, o Cristo, ele está falando que o seu livro fala de Jesus, o Rei, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele a quem foi dada autoridade sobre todas as coisas e que estará conosco, ele mesmo diz em Mateus capítulo 28, até os últimos momentos, até o final de todas as coisas. O Evangelho de Mateus trata sobre o Rei e sacerdote Jesus Cristo, o Messias prometido, o tão aguardado Rei. Não é apenas sobre um homem qualquer, é sobre o verdadeiro ungido do Senhor, aquele que veio para estabelecer o seu reino. Da mesma forma, lá em Crônicas de Nárnia, quando os personagens começam a criar coragem e sair dos seus esconderijos porque Aslan voltou, deveria ser nós, quando olhássemos para a Escritura e percebêssemos que Jesus Cristo não só veio, ele já veio, né? Ele já morreu e ele ressuscitou entre os mortos para que nós pudéssemos ter vida. Ele é o Rei, ele é o Messias prometido, ele é o cumprimento da promessa a respeito do Messias. A segunda designação está no filho de Davi,
Jesus é o filho de Davi. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus tem como objetivo aqui trazer à mente dos seus leitores outra informação. Lembra que eu estou falando aqui, tentando explicar na perspectiva do judeu que está lendo o Evangelho, para que a gente possa aplicar para as nossas vidas. A primeira é que Jesus é o Messias, é o prometido. Segundo é que Jesus é o filho de Davi. A boa nova de Mateus trata daquele que irá sentar no trono de Davi, que irá substituir Davi, e agora o seu reino durará para todo o sempre. Na Bíblia, meus irmãos, ela é cheia de alianças. Uma delas é a aliança davídica. E dentro da aliança davídica, que é feita a Davi, essa aliança de Deus com Davi, em 2 Samuel 7,16, nós temos: quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus está falando com Davi, e nós sabemos que Davi morreu, não é verdade? Aqui é uma aliança de Deus com com Davi, e nós chamamos essa aliança de aliança davídica. Jesus é o cumprimento desta aliança. Jesus é aquele que irá sentar no trono de Davi, e irá reinar literalmente no futuro milenar, no milênio. Quando o judeu escuta que Jesus é o filho de Davi, isso deveria trazer ainda mais esperança. Quando Mateus se refere a Jesus como filho de Davi, ele está dizendo para os seus leitores que o seu evangelho, que a sua boa nova, trata-se daquele que irá reinar para sempre. Os judeus, eles queriam um rei. Os judeus, eles queriam ser libertos. Quando iniciamos, então, a leitura do Evangelho de Mateus, nós estamos diante da história do Rei Jesus. E essa é uma história de esperança. É uma história de um rei que venceu. Para o povo judeu, isso traz esperança. Isso mostra o quê? A fidelidade de Deus ao cumprir as suas promessas. A nós, devem trazer as mesmas verdades aos nossos corações. Porque nós olhamos para a história e percebemos que Deus promete e Deus cumpre. Deus promete e Deus cumpre. Deus mostra a sua fidelidade, independente de nós, apesar de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Deus é bom e realiza a sua obra apesar de nós. Porque Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. A terceira designação, então quando já falei isso, a terceira designação é Jesus tratado como filho de Abraão. Então, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo filho de Davi, e filho de Abraão. Por estar em último, talvez você pense, essa aqui não é tão importante. Na verdade, é a partir dessa designação que talvez todas as outras designações surgem. Quando Mateus fala que Jesus Cristo é filho de Abraão, ele está dizendo, então, que Jesus
é aquele, ou é por meio dele, que a aliança que foi feita a Abraão será cumprida. E que aliança? E que promessa? E que aliança será cumprida? A promessa de que, por meio de Abraão, todos os povos seriam o quê? Abençoados. Então, essa aliança abrâmica, você vê lá em Gênesis. É uma aliança de Deus com Abraão. Essa aliança, ela é daí, dessa passagem, inclusive, que surge o que significa aliança. Vocês sabem o que significa aliança? A aliança, naquela época, se fazia da seguinte forma. Você pegava um animal, você partia o animal no meio, e as duas pessoas que estavam fazendo aquele pacto passavam por dentro desse animal partido, passava por dentro desse animal. No meio, melhor dizendo, né? Passava no meio. Estavam os animais partidos, o animal partido aqui, e aquelas pessoas passavam no meio daquele animal. E isso significava o seguinte: imagina se fosse eu e o Joel. Nós estamos fazendo um pacto aqui, e Joel, é o seguinte: se tu não cumprir o teu pacto, esse teu tratado aqui comigo, vai acontecer contigo o que aconteceu com esse animal. Ou vice-versa. Se eu não cumprir, então vai acontecer comigo o que aconteceu com esse animal. Então, isso era o que significava a aliança. No caso da aliança de Deus com Abraão, a ideia do texto é que só Deus passou entre o animal. O que torna a aliança uma aliança incondicional. O que significa que é uma aliança que Deus irá cumprir, independente de qualquer coisa. E parte das promessas feitas nesse pacto de Deus com Abraão, uma delas era que todos os povos da terra seriam abençoados. Jesus é exatamente aquele, e é por meio dele que todos os povos serão abençoados. Então, quando Mateus se refere a Jesus como o filho de Abraão, Mateus está dizendo: ei, povo, escuta essa boa nova, escuta essa notícia. Eu quero falar daquele que irá abençoar todos os povos, aquele que veio para cumprir as promessas feitas ao nosso pai Abraão. Eu estou falando deles. Escuta, ouve o que eu tenho a falar. E daí é bem interessante, porque a partir daí, o que vai acontecer? Mateus vai falar da genealogia aqui. E sabe por que, e eu vou falar isso posteriormente, em outro momento, mas adiantando, sabe por que Mateus coloca a genealogia aqui? Para provar ainda mais para o povo judeu que Jesus é de fato aquele que foi prometido. Um descendente real, um homem que tem uma origem, e a sua origem veio exatamente de Abraão, como Deus prometeu. Então, quando Jesus é tratado como filho de Abraão, o que Mateus está querendo dizer para eles é que Jesus é aquele, e é por meio dele que todos serão abençoados. Jesus é o Messias, é o Cristo, que veio em cumprimento das promessas do reino feitas a Davi. Jesus é o Messias que veio em cumprimento às promessas das bênçãos para os gentios feitas a Abraão. Jesus é o nosso rei. É por isso que o Evangelho começa com o rei. Agora, como é que eu poderia aplicar isso aqui? Primeiro,
Se Mateus começa seu evangelho se Mateus começa o evangelho apontando para Jesus como Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, a igreja também deve começar e permanecer centrada nesta verdade. Qual verdade? Jesus é o Rei prometido, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Sabe como é que eu gosto de pensar nessa reflexão aqui, nessa aplicação? Com aquela minha frase que eu gosto de falar. Qual é a frase? Ninguém sabe? Pelo amor de Deus. Vamos para frente, olhando para o alto. Vamos para frente, olhando. Aí alguém me disse, pastor Randall, me disse certa vez assim, não pode olhar para o alto não, que a gente vai tropeçar. E eu vou dizer hoje, pastor Randall, a minha resposta foi errada naquele dia. Porque eu disse assim para ele. Sabe o que foi que eu disse? Eu disse assim, não, quando a gente olha para o alto, a gente não tropeça. Não foi assim? Quando a gente olha para o alto, a gente não tropeça. Eu estava equivocado, até começar a estudar aqui Mateus. Até ler o Evangelho de Mateus. Eu estou tentando ler o Evangelho de Mateus a cada capítulo, que cada vez que eu estou ensinando, eu estou lendo o Mateus todinho. E por que eu estava errado? Porque Jesus, ele nunca disse, mesmo ele prometendo que ia ser rei, que ele é rei, ele nunca disse que a gente não ia enfrentar dificuldades. Ele nunca disse que nós não iríamos. Ele nunca disse que nós não iríamos enfrentar dificuldades na vida, barreiras, perder coisas, pessoas. Ele nunca disse isso. O que ele prometeu é que ele viria para reinar e reinar para todo o sempre. E quando eu penso agora na frase, vamos para frente, olhando para o alto, eu reformulei um pouquinho pensando, vamos para frente, olhando para o alto, entendendo que, mesmo quando tropeçarmos, mesmo quando as dificuldades surgirem, mesmo quando a vida não estiver tão fácil, nós temos um rei. E ele reina para todo o sempre. Independente das circunstâncias. Independente do que somos. Nós temos um rei. E esse rei prometido, ele cumpriu as suas promessas. E ele vai voltar. E naquele dia, quando ele voltar, quando nos encontrarmos com ele, na eternidade, juntinho do nosso Criador, aí sim, não vamos precisar mais olhar para o alto. Ele vai estar na nossa frente. Não vamos mais nos preocuparmos se vamos tropeçar.
porque Ele não vai permitir. Nós teremos a eternidade com Ele. E podemos crer fielmente nisso, porque Ele é fiel. Agora, do mesmo modo, Mateus capítulo 1, verso 1, não é somente uma introdução, é uma convocação. Ele nos chama para reconhecer quem é Jesus, a confiar em suas promessas e a participar da expansão do reino, do seu reino. Então, se nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Messias, o Rei, o Filho de Davi, o Filho de Abraão, então nós somos chamados para adorar, para viver e anunciar o Evangelho do Rei Jesus até que Ele venha. Amém? Que Deus nos abençoe.